Fala galera, sejam bem-vindos ao canal que me ajuda, professor Michel Bragança aqui, e vamos lá para a aula de hoje. Hoje eu quero te explicar um pouco sobre destilação simples. É uma técnica de separação que te permite separar certos componentes dentro de um sistema. Primeira coisa, qual tipo de componente é possível separar com essa técnica? Você pode usar essa técnica para separar um sistema sólido líquido, claro, mas também você pode usar essa técnica para separar um sistema líquido-líquido. A questão que às vezes os livros não comentam é o seguinte: essa técnica se baseia em uma propriedade física. Essa técnica se baseia na diferença entre as temperaturas de ebulição ou fusão dos componentes que formam a mistura. Então, para que você possa separar dois líquidos, a única coisa que precisa acontecer é que a diferença de temperatura de ebulição entre esses líquidos deve ser relativamente alta. Eu vou te explicar um exemplo falando exatamente sobre isso. Lógico que o mais óbvio é pensar num sistema de sólido dissolvido em um líquido, porque o sólido, obviamente, vai ter uma temperatura de fusão e de ebulição muito mais alta do que a do líquido. Então, normalmente é realmente o primeiro exemplo. Como acontece essa técnica numa escala de laboratório? Como é o jeito que a gente faz essa técnica? A gente usa um balão, que é como se fosse uma esfera de vidro, que pode ser ou de fundo redondo ou de fundo chato. Vai depender de qual é o aparelho que você vai utilizar para aquecer esse balão. Se for um balão de fundo redondo, é mais adequado você usar uma manta de aquecimento elétrico, porque ela vai pegar aqui assim, e vai literalmente envolver a base desse balãozinho. Se for um balão de fundo chato, é mais conveniente você usar um tripé com a tela de amianto e o bico de Bunsen para poder aquecer, porque aí o calor vai dispersar de modo mais homogêneo. Nesse caso aqui eu vou considerar que seja um aquecedor elétrico, tá? Mas o que interessa é você saber que é algo que vai aquecer o que está aqui dentro desse sistema. Suponha que eu tenha aqui dentro uma mistura de líquidos, tá? Faz de conta que aqui dentro eu tenho uma mistura formada por etanol e água. A água vamos considerar a água pura, obviamente. Bom, esse balão é conectado numa junta que permite você inserir um termômetro para que você possa medir a temperatura quando começar a vaporização, ou a ebulição no caso. E essa junta ainda é conectada a um condensador, que basicamente é um cilindro dentro de outro cilindro. Existe um cilindro mais fino que não comunica com a parte externa, o cilindro maior. Nesse cilindro maior, a gente conecta uma mangueira, e essa mangueira nós vamos conectar numa fonte de água corrente, na torneira, por exemplo. A água vai entrar por essa mangueira e vai preencher a parte ao redor do cilindro mais estreito. Então toda essa parte externa vai ficar com a água circulando. E é por isso que a gente conecta a entrada de água embaixo, para que possa de fato preencher tudo isso daqui e sair a água novamente aqui em cima. Lógico que essa água que sai aqui em cima, você pode, inclusive deve, reaproveitá-la, porque ela é literalmente usada só para poder fazer o resfriamento dos vapores que vão entrar dentro do condensador. Então como que a técnica funciona? A mistura que você vai separar é aquecida e esses vapores vão entrar por dentro do condensador e, logicamente, como existe uma queda de temperatura aqui, devido à água que está correndo em volta do condensador, esses vapores tendem a condensar. E ao condensar, eles vão sair na forma líquida do outro lado. Então vamos para um exemplo para ficar mais fácil você entender. O etanol tem uma temperatura de ebulição por volta de 70 graus. Eu não vou dar o valor exato porque isso depende da pressão. A água, nós sabemos que a temperatura de ebulição também é por volta de 100 graus. De novo, sem dar o valor exato porque depende novamente da pressão. Então vamos aproximar. Etanol, temperatura de ebulição, aproximadamente 70 graus Celsius. Água, temperatura de ebulição, aproximadamente 100 graus Celsius. Perceba, é um sistema formado por dois líquidos. É possível separar componentes de um sistema que tenha dois líquidos usando a destilação simples? Claro que é, desde que as temperaturas de fusão e de ebulição sejam bem diferentes. Por quê? Quando esses líquidos começarem a ser aquecidos juntos, o líquido de menor temperatura de ebulição, obviamente, vai ter energia para vaporizar primeiro. Nesse caso, o etanol. Então, o que acontece? A espécie de menor temperatura de ebulição, que é a substância mais volátil, a que mais facilmente vai passar para o estado gasoso, começa a vaporizar e esses vapores vão saturando a atmosfera do balão e começam a subir por aqui. Não tem outra saída
saída a não ser esses vapores entrarem dentro do condensador. O que acontece dentro do condensador? Essa água está em temperatura ambiente, né? Uma água de torneira, por exemplo, logicamente vai estar numa temperatura muito mais baixa do que os vapores que estão entrando aqui dentro. Então, dentro do condensador ocorre uma queda na temperatura. Ao ter essa queda de temperatura, a energia cinética das moléculas dos gases ali dentro começa a baixar e esses gases, por interação intermolecular, tendem a se aproximar até condensar. Uma vez condensados, esses vapores vão cair do outro lado do condensador na forma líquida, ok? E aí, logicamente, se for do seu interesse, você vai separar, né, vai coletar essa substância que está sendo condensada aqui. Com isso, você consegue retirar a espécie mais volátil e a outra substância, como precisa de uma energia maior para entrar no processo de ebulição, continua ainda retida aqui. Logicamente, quando você tem dois líquidos, esse processo precisa ser feito com mais cuidado e a diferença de temperatura de ebulição precisa ser realmente maior. Agora, se você pensar um sal, por exemplo, dissolvido na água, o sal, cloreto de sódio, por exemplo, tem a temperatura de fusão em torno de 700 e alguma coisa graus Celsius. Como a diferença de temperatura de ebulição seria muito maior, eu conseguiria ebulir, né, vaporizar toda a água e ela iria condensar, sendo separada do lado de cá, e o sal poderia se formar realmente no estado sólido dentro do balão. Então, como a diferença de temperatura seria muito grande, eu conseguiria chegar até a cristalizar o sal aqui dentro. Essa técnica é uma técnica muito importante. Isso mostra uma alternativa para extrair o sal da água do mar. Ou se você quiser aproveitar o sal ou a água neste processo. Então você pode usar essa técnica para separar um sistema sólido-líquido? Pode, com certeza. Líquido-líquido? Também, desde que as diferenças entre as temperaturas de ebulição sejam relativamente altas. Obrigado por assistir mais uma aula. Se você ainda não foi inscrito no nosso canal, faz favor, clica no botão inscrever-se, por gentileza. Deixe seu comentário, as suas dúvidas, se é que você tem. Compartilhe o canal com todo mundo. Grande abraço e até a próxima aula.